Como é que você está vendo toda essa mudança aí a partir da pandemia, essa mudança de comportamento, essa mudança, essa distância que a gente tem e agora a gente está retomando isso de uma maneira presencial? Enfim, a gente vai entrar no papo de tecnologia, mas acho que tem uma veia comportamental aí, né? Sem dúvida. A verdade é que, como a gente sabe, né, a gente teve uma distribuição geográfica gigantesca que foi acelerada pela pandemia, né? Nós estávamos conversando que você mora perto do campo, né? Sim. E que talvez não era possível pré-pandemia ter o trabalho que você tem Aham. com isso hoje. Antes da pandemia, eu morava no Vale do Silício, na Califórnia. Decidi abrir uma empresa no Brasil e moro em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, que eu voltei depois de 12 anos nos Estados Unidos. Eu não acredito que isso era possível pré-pandemia. Abrir uma empresa global com investidores em 5 países, clientes no Brasil inteiro e alguns nos Estados Unidos. Isso não era possível pré-pandemia. E eu acho que esse é um ganho muito grande. E agora, claro, a gente está numa ressaca disso também, né? Todo mundo usou e abusou de todo tipo de trabalho à distância e, óbvio, a gente, como macacos de roupa, temos desejo por conexão presencial, ver a galera frente a frente e que tem esse elástico vai, mas ele volta, né? E é um pouco que a gente vê hoje também, inclusive refletido em número de negócios, isso aí. Primeiro começar pelo seu nome. É um nome de gente importante, Arnóbio Morelix. De onde vem o seu nome? Parece, mas não é. É nome do interior de Minas. Minha família é da região do Vale do Aço, em Minas. Eu nasci em Belo Horizonte, mas a família é Aham. da região do Vale do Aço. Às vezes o pessoal até pergunta, né? Pô, Arnaldo Morelos, que parece nome estrangeiro. Você morou nos Estados Unidos, como é que é isso? Não, é nome da roça mesmo. Como é que esse cara da roça foi parar no Vale do Silício? Conta um pouquinho dessa jornada. A infância, a adolescência, como é que você Boa. se formou? Assim, o primeiro é que tem que. Eu falei, minha família é da roça e é mesmo, mas eu cresci em Belo Horizonte, né? Então Aham. tem essa origem rural, que meus avós eram tratorista, fazendeiro, queijeiro, mas eu cresci na cidade. Meus pais mudaram para Belo Horizonte para estudar, fizeram faculdade Aham. lá, que é um tema comum, né, para quem vem do interior para cidade grande. Então, não foi da roça direto para o Vale do Silício, é Aham. importante falar. É, e aí, pô, eu cresci em Belo Horizonte e queria. A realidade mesmo é que eu queria aventura. Eu tava a fim de fazer algo diferente da vida que eu tinha, que na época era muito boa. Se eu vou sair de BH, eu decidi mudar com 17 anos e demorou Uhum. 2 anos até eu conseguir fazer o ciclo, né? Ou quase 2. Então, eu mudei com Uhum. 19, decidi com 17, mudei com 19. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Minha vida estava muito boa, eu estava encaminhado para estudar em BH e ter uma vida de universitário em Belo Horizonte, que é bem divertida, inclusive. E queria testar algo diferente. E apesar de não conhecer ninguém na época que tenha feito esse movimento de ir para os Estados Unidos, não tinha ninguém na minha família, não tinha um primo, não tinha um amigo que tinha feito isso. Eu conheci literalmente 0 pessoas no país naquele momento. Eu escutei que, pô, talvez existia a possibilidade de mudar, de conseguir bolsa que eu precisaria para fazer mudança, que nesse caso eu estava querendo fazer faculdade lá, e que isso era possível, que eu não conhecia Uhum. ninguém que tinha feito, mas que era possível. E, pô, a decisão de escolher buscar ir para os Estados Unidos tinha muito a ver com... Eu falava inglês, mas não falava francês, não falava alemão, então tinha que ir para algum lugar de língua inglesa. Uhum. Se eu quisesse mudar, que era o meu desejo, e que ia ter que ser algum lugar que dava bolsa para estrangeiro. Uhum. E seguramente naquela época, e hoje ainda os Estados Unidos é um dos lugares que mais dá bolsa de estudo para estrangeiro. Por isso que quando você olha o quadro das empresas de tecnologia, é lotada de estrangeiros, né? O CEO do Uhum. Google é indiano, a 50% dos unicórnios nos Estados Unidos tem pelo menos um fundador imigrante e parte dessa política pública é bolsa de estudo na universidade para jovens que eles acreditam que podem ter alta performance depois. E aí eu busquei essa bolsa e deu certo. E comecei a fazer faculdade nos Estados Unidos.
Faculdade do quê? E qual faculdade? Eu fiz graduação na University of Kansas, Universidade do Kansas, no meio oeste, que tava dando bolsa integral, foi a que me deu bolsa integral, então eu fui para lá, a decisão foi tão simples quanto isso. Segui a oportunidade ou o dinheiro que estava disponível na época. E eu fiz mestrado na University of California, Berkeley, Universidade da Califórnia, na cidade de Berkeley, que já é no Grande Vale do Silício. Mestrado em quê? Em ciência de dados. Ciência de dados e inteligência artificial. Vamos lá. A forma que você conta parece... É simples a sua decisão, mas não é simples. É acessível, mas a prova deve ter sido super difícil. E toda essa sua trajetória aí mostra que você tinha quantos anos quando você tomou a decisão de ir? 17. E aí foi 1 ano e meio de processo, eu fui mudar, eu já tinha 19. Você já era fora da curva, muito novinho. Como que você escolheu ciência de dados? Depois, como você caiu em inteligência artificial? Como as portas se abriram para você a partir dali? Foram algumas coisas. Eu falei que o mestrado, sim, foi nessa área de ciência de dados e IA. E a graduação eu estudei, foi dois diplomas, economia e administração. Que é a área que eu gosto muito e, óbvio, está no meu dia a dia, né? Como empreendedor. E eu comecei a trabalhar com dados em economia. Então, em algum momento eu estava num lugar que chama Fundação Kauffman, que é uma filantropia multibilionária de apoio ao empreendedorismo. Foram um dos investidores e financiadores iniciais da Singularity University, que é aquela universidade com campus da NASA, do Startup Weekend, que está no mundo inteiro hoje, da Semana Global do Empreendedorismo, que está em 160 países. Quem roda ela no Brasil, por exemplo, é o Sebrae. Então, uma entidade muito legal, uma organização muito interessante, com gente sensacional, que eu estava aprendendo muito e comecei a fazer pesquisa como economista, né? Ou recém-formado em economia na área. E para mim ficou muito claro que toda vez que eu usava ferramenta de ciência de dados, eu era 10 vezes mais produtivo do que eu era sem ela. Uma das chavinhas, tiveram algumas chavinhas que mudaram na minha carreira. Uma, né, decidi ir para os Estados Unidos. Antes de decidir para os Estados Unidos, eu até falaria, eu decidi fazer ensino técnico, que eu estudei no Sebrae, em Belo Horizonte, escola de fazer ensino médio e tinha escola técnica de empreendedorismo e negócio. E foi ótimo. Comecei a trabalhar mais cedo e empreender mais cedo do que eu teria feito, sem dúvida, por causa da escola. A escola foi sensacional. Então, essa é uma chavinha, mudar para os Estados Unidos foi outra. E aí, trabalhando na Kauffman, uma das coisas dos projetos que eu liderei foi a criação de uma série de índices de empreendedorismo. Então, índice agregando dados de empreendedorismo. E esses índices ficaram, na real, os mais usados de longe nos Estados Unidos. Usado pela Casa Branca, pela governadores, senadores, em todos os grandes veículos de mídia dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu tive contato grande com mídia, de publicar no New York Times, no Wall Street Journal, na BBC, em todos os grandes, realmente. E por que isso? Porque eu pude usar dados de uma forma diferente que a maioria das pessoas que faziam pesquisa econômica na época estava usando. E aí, quando eu falo de índice, imagina que no Brasil, a gente escuta, né? A Fundação Getúlio Vargas, no índice de confiança do consumidor, fala que X. Aí o que eu fazia eu criava um índice de performance de empreendedores nos Estados Unidos, né? Então, empreendedorismo nos Estados Unidos, nesse ano, aumentou tanto para empreendedorismo de alto crescimento, empreendedorismo de pequenos negócios está estável e de novos negócios aumentou 5%. Era isso o trabalho. E esses índices eram novos, não existiam antes. Tinha um que existia um e a gente criou 9 relatórios, né? Então foi um projeto que eu liderei que foi uma virada de chavinha. Aí eu entendi que se eu fosse ser muito mais produtivo, eu precisava entender de ciência de dados. E ciência de dados é programação, algoritmo, previsão do futuro. E foi isso que me encantou para a área. E foi ótimo, eu fiz a transição, foi super lucrativo, né? A transição para o Vale do Silício tem a ver com ciência de dados. Só que eu demorei 4 anos para fazer essa transição. Foi bem difícil.
de eu sair de, pô, eu sou um cara de economia ou administração para um cientista de dados. E essa foi, eu pesquisei isso recentemente, falei, vou olhar no meu e-mail o primeiro curso que eu tentei fazer de ciência de dados e foi 4 anos desse primeiro curso até eu ter um cargo que falava cientista de dados, que foi numa empresa do Vale do Silício. E por que demorou muito? Pô, porque não tinha alguém para me mostrar o caminho das pedras. A verdade é essa. Eu tava perdido. Tem um meme que a gente usa com os nossos alunos da Sirius, que é uma menininha, imagina, uns 7 anos de idade, que ela tá comendo maçãs. Seu filho tem quantos anos mesmo? 2 e 8. 2 e 8. Legal. Então imagina, né? Uma criança comendo maçãs e ela tem umas 12 maçãs assim no sofá, cada uma com uma mordida só. E aí o meme é eu e os meus cursos online. Eu começo largo. E essa é a realidade. Foi a realidade para mim e, na real, é a realidade do mercado. Que é hoje, menos de 5% de quem começa um curso online assíncrono eu faço por conta própria, termina ele. De quem compra um curso online, 85% nem abre. Comprei, nem abri. E aí eu achava esse dado cabuloso, assombroso, ainda acho, mas eu peguei e olhei pra minha estante de livro assim lá em casa e falei, mano, tá cheio de livro que eu comprei e não li. Isso do curso é a mesma coisa. E não tinha alguém pra mostrar o caminho das pedras, demorou muito. Então foi super lucrativo, trabalhei em 30 países, só que eu demorei pra fazer essa transição. E essa demora, né, desses 4 anos é parte da história da gente ter criado a Sirius pra acelerar, né? O que eu fiz em 4 anos, os nossos alunos e clientes fazerem 9 a 12 meses.